Bom dia, pessoal. Hoje, dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira. Vamos direto ao que importa. Nosso calendário de notícias hoje começa bem tranquilo. Nós temos apenas algumas notícias a respeito do setor de serviços, que não costuma afetar muito a bolsa, ele não representa muito peso na bolsa, mas é legal a gente ficar atento. E nós temos às 10h30 as notícias aí em relação ao IPC, Índice de Preços ao Consumidor lá dos Estados Unidos. Isso é inflação lá, isso pode pesar alguma coisa. Se vier dentro do esperado, tranquilo, sem muitas novidades. Depois não temos nada que seja tão relevante. Essa notícia em relação à China não é tão pesada assim para o que importa para a gente agora. E nem esse discurso do Williams do membro do FONC, tá? Isso aqui tá tranquilo. O pessoal sempre pergunta onde que eu vejo, é no Investing que eu gosto de dar uma olhada. Bom, os mercados lá fora estão um pouquinho cautelosos. Os futuros dos Estados Unidos estão em leve baixa, aqui que você vê nesse lado direito, de 0,92 e 0,73, Nasdaq e S&P. E aqui do lado esquerdo, na Europa, que são esses aqui de baixo, incluindo um da Rússia, que já não é tão relevante, mas enfim, todos estão em baixa, acima aí de 1%, 1,5%, 0,53%. Então isso é um pouquinho aí temeroso, né? Outra coisa que chama atenção é o petróleo. O petróleo está caindo. Por que que isso está acontecendo? A China decidiu mudar a metodologia que eles usam para detectar o coronavírus e diagnosticar. Mudou a metodologia, então passou de 5 mil para 14 mil, quase 15 mil infectados, e de 1.000 para quase, sei lá eu quantas mil mortes. Eu acabei não vendo esse número. Mas subiu muito e assustou o mundo todo, porque começaram as perguntas. Estavam mentindo ou mudaram a metodologia por algum motivo? Por que que então, se só foi mudança de metodologia, mandaram embora uma galera lá, demitiram uma galera lá da Secretaria de Saúde deles, da parte que cuida disso? Por que que trocaram toda a equipe? Então começaram a fazer uma série de perguntas que, bom, faz sentido, né? E aí o mercado está um pouquinho assustado aí nesse cenário. E é aquilo que eu sempre falo, né? O susto pesa mais na bolsa do que a certeza da desgraça. Se o pessoal da bolsa tem certeza que vai dar algum problema, então todo mundo se protege. Agora, o susto gera pânico, gera sell-off, aí você vê petróleo caindo 2% logo às 7 da manhã, 5 da manhã lá nos Estados Unidos, Nasdaq e S&P caindo também rumo a menos 1% aí, talvez se recupere, vamos torcer. Enfim, por causa desses cenários, a gente tem essas condições em que a bolsa dá uma assustada, né? Bom, temos alguns dados relevantes aí, pessoal. Banco do Brasil tem balanço antes do pregão, tá? Deve sair antes das 9. E depois, no fim do pregão, a gente tem Bioserv, Grandene, JHSF e Rumo. Lá fora tem balanço Credit Suisse, que não é muito relevante. E acredito que seja só isso. Inflação do consumidor eu já comentei com vocês, né? Ah, sim, uma notícia interessante. Paulo Guedes ontem fez uma palestra, uma entrevista, enfim. Ele falou o seguinte, que o câmbio a R$ 4, o dólar a R$ 4, com juros a R$ 4 é melhor, e aí eu concordo com ele, é melhor que o dólar a R$ 2 e os juros a 14%, né? Isso eu concordo com ele. Aí depois ele falou um monte de bosta. Bom, esquece isso, deixa pra lá, ninguém é perfeito. Falou besteira lá, esquece, mas isso é fato. O dólar subiu bastante porque o Brasil deixou de ser terra de rentista. Antigamente o Brasil era exportador de juros. E quem que paga os juros do Brasil? Você, eu, todo mundo que trabalha e paga imposto. Quando acabou isso, o dinheiro agora ele tem que ir para um lugar esperto. Por isso que a bolsa tem subido. Por isso que as pessoas têm começado a empregar, a investir, enfim. Então nesse ponto eu concordo com ele. Juros a 4% com dólar a R$ 4, beleza, faz sentido.
Então esse talvez passe a ser o nosso novo normal. Só que vai sobrar mais dinheiro interno para a gente. Sobrando mais dinheiro aqui dentro, coisas boas começam a acontecer. E aí, eventualmente, o dólar equilibra lá no futuro. Enfim, ruim para quem é importador, ruim para quem gosta de coisa importada, a gente que gosta de equipamento eletrônico, enfim, é um pouquinho ruim. Mas, em tese, a ideia é que nós passamos a ter mais dinheiro no bolso, então a gente consegue equilibrar isso, tá? Essa foi a ideia do Paulo Guedes, pelo menos que eu interpretei. Aí depois ele falou um monte de besteira, paciência, deixa pra lá, vamos torcer para que da próxima vez ele consiga ser mais sensato. Se não também, fazer o quê? Gente, é isso. Muita cautela hoje na bolsa, muito cuidado, não está fácil. Lá fora, o pânico está entrando e dependendo do que acontecer ao longo do dia, pode ficar bem forte, tá bom? Muita atenção aos seus papéis. Se você tem aquela ideia de position, maravilha, segue o position. Se você tem uma ideia de swing mais curto, comece a considerar o dia de hoje, beleza? A todos, uma ótima quinta-feira e bons trades.